canal Filosofia na Sala de Estar. Se você está à procura de um canal de filosofia para assistir no YouTube, acompanhe este canal, com temas filosóficos, sociais, políticos e muita poesia. Os filósofos pré-socráticos e a sua contribuição para a filosofia. Neste vídeo vamos falar sobre alguns filósofos pré-socráticos. São eles Tales de Mileto, Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro, Empédocles, Anaxágoras e Demócrito. Bem, os filósofos pré-socráticos eram movidos por uma inquietação diante da realidade que nos cerca. E, em função disso, eles iam em direção a uma pluralidade de pontos de vista. É sob este aspecto que percebemos o valor da inquietação autêntica manifestada por eles. Como o discurso mitológico estava em declínio, os filósofos pré-socráticos, fazendo uso do discurso racional, começaram a expressar as suas inquietações, cada um deles, sob pontos de vista diferentes. E ao expressar essa inquietude fundamental e libertadora, eles passaram a tentar encontrar uma explicação para o que seria o princípio de tudo. Quer seja numa compreensão de que o mundo é feito de água e seus diferentes estados físicos, ou seja, a arqué do universo era a água para Tales de Mileto, quer seja numa compreensão de que o mundo é feito de apeiron, ou seja, feito de infinito, como diz Anaximandro, ou até mesmo como o filósofo e matemático Pitágoras concluiu que a arqué do universo estava calcada na matemática e para ele, Pitágoras, tudo, antes de mais nada, era números. Enfim, seja por acreditar em uma arqué indeterminada, ou por concluir que tudo era composto de água, ou por encontrar nas proporções e relações numéricas a causa do princípio de tudo, Anaximandro, Tales de Mileto, Pitágoras e todos os filósofos pré-socráticos, esses extraordinários filósofos, contribuíram em muito para o conhecimento filosófico. Eles foram capazes de transformar o que até então era centralizado em uma perspectiva plural. Eles transferiram o conceito de autodivinização para uma proposta que indica que o passo em direção ao saber é o passo em direção à humanidade, com todas as suas glórias e seus perigos. E, para tanto, é preciso ser humilde, e é só assim que vamos conseguir compreender a realidade em que vivemos. Não somos deuses. A nós, civilização humana, não é atribuída a verdade absoluta nem certezas. Mas a inquietação é que nos leva ao aprimoramento e ao aperfeiçoamento da compreensão da realidade ao nosso redor. E, consequentemente, faz nos tornarmos pessoas melhores, mais aptos ao diálogo e à pluralidade de pontos de vista. Vamos então agora falar sobre eles, sobre cada um dos filósofos que eu citei. Vamos começar falando sobre Tales de Mileto. Bem, Tales de Mileto foi considerado pela maioria dos historiadores de filosofia como o primeiro filósofo. Falamos Tales de Mileto porque Mileto era o nome da cidade que fazia parte do território da Grécia Antiga, onde habitaram alguns filósofos, não só Tales, como também Anaxímenes, por exemplo. Na verdade, Tales inaugurou a filosofia na Grécia, justamente por fazer uso do saber racional e não mítico, para concluir através de suas observações que a arqué do universo, ou seja, a origem do universo, era a água. Você consegue imaginar quão ampla é essa abordagem de Tales? Nós começamos a ter uma perspectiva diferente das coisas ao redor. O que é o mundo? Qual a origem do universo? E o homem começou a pensar por si mesmo, aprendendo a filosofar. E Tales, lá em Mileto, na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C., ao imaginar que a água seria a origem do universo, fez com que as respostas para as indagações humanas fossem encontradas num saber onde o homem questionador estava tentando compreender a si mesmo e compreender o universo. A proposição de Tales em relação à água ser a origem de todas as coisas leva-nos a considerar a importância desse início da filosofia. E por 3 razões. Primeiro, porque enuncia algo sobre a origem das coisas. Segundo, porque o faz sem fabulação. E terceiro,
porque está contido o pensamento da unidade de todas as coisas. Embora o discurso mítico estivesse impregnado na sociedade daquela época, Tales foi capaz de pensar o universo a partir dos fundamentos e princípios da natureza. Para ele, a água é a origem e a matriz de todas as coisas. E é por isso que os filósofos pré-socráticos são conhecidos também como filósofos da natureza ou naturalistas. Já o filósofo Pitágoras reconhecia nos números a origem do universo. Para ele, a realidade estava toda estruturada sob uma perspectiva matemática, podendo ser medida e calculada. E era isso que traria uma explicação de como o mundo está organizado. Para Pitágoras, o que contava, literalmente, era a compreensão matemática acerca das coisas. O tão conhecido Teorema de Pitágoras é objeto de estudo matemático. E não podemos deixar de dizer aqui que o filósofo Pitágoras, por ser também matemático, contribuiu muito para que a razão se tornasse um pilar importantíssimo no pensar filosófico. O filósofo Anaxímenes, assim como Tales, era da cidade de Mileto, e Anaxímenes, por sinal, era discípulo de Tales. Para Anaxímenes, a arqué do universo era o ar. É isso mesmo, o ar. Para ele, o elemento ar atravessava toda a realidade, ocupando assim todos os espaços. A sua proposição aponta o ar como elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que as outras coisas provêm de sua descendência. Anaximandro afirmava que a arqué do universo era o indeterminado, o apeiron. Para ele, o indeterminado era indefinível, impossível de ver. Assim como Anaxímenes, Anaximandro também era discípulo de Tales. Já o filósofo Anaxágoras defendia a possibilidade de existir um múltiplo, ou seja, sementes que contêm em si uma porção de cada coisa do universo, que comporiam todo o universo. Para ele, um infinitamente múltiplo seria a origem de todas as coisas, a arqué. É impressionante dizer que esse filósofo Anaxágoras, ele foi condenado só por afirmar que o Sol e a Lua não eram deuses e por isso precisou fugir de Atenas. Sobre Anaxágoras, temos algumas coisas bem interessantes para destacar. Além de filósofo, Anaxágoras foi físico, astrônomo, biólogo, matemático e meteorologista. A primeira escola de filosofia foi fundada por ele em Atenas, e o filósofo Anaxágoras, há tanto tempo atrás, ao fundar a primeira escola de filosofia, estava dando início ao movimento que propiciou o surgimento das escolas de Platão e Aristóteles um século mais tarde. Para Empédocles, a arqué do universo seria explicada pela combinação dos 4 elementos fundamentais da natureza. Quais são eles? A água, o fogo, a terra e o ar, em constantes movimentos circulares. Para ele, esses elementos, denominados de raízes, são indestrutíveis e eternamente iguais. Portanto, a água, o ar, a terra e o fogo seriam as raízes que estão no princípio de todas as outras coisas. São elementos básicos que não mudam nunca sua qualidade. E por último, mas lógico, não menos importante, o filósofo Demócrito. Na verdade, Demócrito não seria considerado um filósofo pré-socrático, pois foi contemporâneo de Sócrates. A sua contribuição para a filosofia se deu no âmbito também da ética e da política, mas o filósofo Demócrito estava entre os pré-socráticos por ser um naturalista, ou seja, por buscar nos fundamentos e princípios da natureza a arqué do universo. Para Demócrito, o princípio constitutivo das coisas era representado pelo átomo. Para ele, a origem do universo estava nos átomos. O universo, então, seria composto por um vazio e uma infinidade de átomos. E não podendo deixar de ressaltar a sua grande contribuição conhecida como teoria atômica.
E é com muito orgulho que eu encerro aqui a apresentação desses filósofos tão valorosos, os filósofos pré-socráticos, Tales de Mileto, Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro, Empédocles, Anaxágoras e Demócrito. Eles começaram uma jornada que nos fascina até hoje e nos comove. E nos comove pelo interesse deles em tentar aprimorar e aperfeiçoar a perspectiva humana de conhecimento diante da realidade que nos cerca. E eu diria a eles que sim, que valeu a pena. E hoje todos nós somos gratos pela ousadia, pela persistência e determinação desses filósofos, porque proporcionaram ao homem situar a filosofia como um encontro com suas indagações, suas dúvidas, seus questionamentos. E nesse encontro, buscando por respostas, explicações, a filosofia cedeu gentilmente um espaço onde o ser humano atento pode abrigar suas preocupações filosóficas e livremente exercitar o pensar que o leva, sim, em direção ao conhecimento. A gente então vai ficando por aqui. Obrigada por assistir. E se você gostou, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar a notificação e assim você vai ser informado dos novos vídeos que forem publicados. Obrigada e até lá!